E aí galera, tudo bem? Olha só, hoje é um vídeo feito em dias de correria, em dias de semana, em dias de trabalho. Inclusive estou de uniforme, eu tô até com as mãos pintadas aqui que eu tava pintando os negócios lá no trabalho. Então se você vê a minha mão azul, é por causa disso. Daqui a pouco eu vou tomar banho e vai ficar tudo certo. Mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo, porque em meio a dias de correria, em meio a o pouco tempo que eu estou tendo atualmente, se eu deixar para depois, pode ser que eu não faça esse vídeo, e eu preciso continuar com essa produção de conteúdos, porque primeiro é algo que eu quero, e segundo é algo que eu me comprometi comigo mesmo, e de certa forma com você, que tem me assistido aqui já faz um certo tempo. Então, fazendo essa pequena explicação para explicar, né, o porquê estou de uniforme, mão suja, e bora pro vídeo. Hoje eu quero continuar trazendo reflexões com base no que eu tirei do filme Thunderbolts. Eu acredito que eu vou fazer esse e ainda mais um terceiro vídeo. Talvez quando eu fizer o terceiro já não vai estar tão no hype o filme, mas isso não tem problema nenhum. Até porque a ideia é mais trazer a reflexão, ela é muito mais importante do que seguir um hype ou uma tendência, né, algo do tipo. Mas eu não quero deixar de fazer, então bora lá. Ah, só pra deixar claro, tá? Aqui vai ter um pequeno spoiler do filme. Então, caso você ainda não tenha assistido o filme e continuar, é por sua conta e risco, beleza? Tem um determinado momento no filme em que o Bob está preso, né, lá no Void, né, no vazio, juntamente com a Helena. E é um momento de muita tensão, é um momento onde eles estão revivendo seus piores traumas e medos. E no determinado momento em que a Helena encontra o Bob no meio do vácuo, né, do vazio, ela encontra ele num quarto, que na verdade era um sótão. Encontra ele num sótão que representava um espaço da sua infância, quando ele via os seus pais brigando, ou quando ele era até, pelo que se dá a entender na cena, quando ele era agredido pelo seu pai. Existia um momento em que ele provavelmente se retirava para esse sótão e ali ele encontrava um lugar seguro. Ele até fala, né, que de todas as salas que ele poderia vagar no meio do vazio, aquela ali era a sala mais legal. Uma sala escura, extremamente bagunçada, com muitos objetos jogados para todo canto, da onde ele conseguia ouvir do andar de baixo os gritos dos seus pais brigando e se batendo. E aquela era a sala mais segura que ele poderia encontrar. Aquilo me fez refletir muito, porque muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes o nosso lugar mais seguro que temos não é o melhor lugar do mundo para se estar. Porque em situações de dificuldade, depressão, problemas mesmo com a família, problemas financeiros, seja lá qual for a dificuldade que você enfrenta, né? Nesses momentos de dificuldade, às vezes nós aceitamos qualquer coisa. Qualquer sala desorganizada que nos colocam, nós aceitamos. Qualquer tentativa de fugir daquela bagunça, daquele caos que é o andar de baixo, qualquer tentativa de fugir da gritaria, para nós é bom. E eu interpretei aquela sala vazia, aquele lugar de solidão e de reclusão onde ele estava, muitas vezes como os meios que nós usamos para anestesiar os nossos problemas. Aquela sala escura, desorganizada, porém quieta e solitária, muitas vezes são os vícios que nós nos colocamos. Seja o celular, para alguns talvez drogas, bebida, festas, pensando em coisas não tão ilícitas, aquela série que você maratona sem ver as horas passarem, o seu videogame. São muitas as formas que nós usamos de anestesiar os nossos problemas. E sim, por um determinado momento faz sentido, por um determinado momento é silencioso,
por um determinado momento é uma sala segura, mas ela continuava escura e desorganizada. O que me faz pensar que, às vezes, os lugares onde nós nos retiramos no meio do caos para anestesiar os problemas não são realmente a solução que precisamos. Não é só porque anestesiou que curou. Não é só porque é segura que realmente faz sentido estar ali. E como cristãos, como filhos de Deus, o lugar que nós precisamos encontrar no meio do caos e no meio do problema não necessariamente é o silêncio de uma sala vazia. Até pode ser, mas desde que essa sala tenha uma coisa: a presença de Deus conosco. Se essas salas, se esses quartos, se esses lugares seguros e silenciosos não tiverem a presença de Deus, de nada vale o silêncio e a segurança deles. Agora, se nesses lugares nós nos retirarmos para falar com Deus e apresentar para Ele as nossas queixas e as nossas lamentações, aí sim faz sentido estar ali. O que eu quero dizer? Entre tantas formas de anestesiar os seus problemas, entre tantas coisas que nós nos enchemos para abafar o barulho do caos, o melhor lugar para se estar é na presença de Jesus. O melhor lugar para se estar é no lugar secreto. Como Davi diz no Salmos 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. Quando ele diz, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É sobre esse lugar. Perceba, o vale da sombra da morte não é um lugar legal para se estar. Porém, a presença dele está ali. E isso é o suficiente para nos permitir passar por ele. Talvez o lugar e a situação que você esteja hoje não seja o mais belo ou o mais confortável. Porém, se Jesus estiver com você, essa trajetória ela é possível. E você não vai ficar refém de salas seguras, lugares, coisas para te anestesiarem. Porque a única pessoa, a única coisa que você precisa é de Jesus com você nesse dia mau. E vai por mim. Faça aquilo que está escrito em uma das cartas de Pedro, eu não me recordo qual exatamente, mas que ele diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor te espera nesse lugar para que ele possa te trazer refrigério e descanso. Se você está nessa dificuldade hoje, fugindo dos seus inimigos, das suas trevas, fugindo do vazio que assola a sua alma, lance a sua ansiedade, os seus problemas e os seus lamentos sobre os pés de Jesus, que Ele está lá, pronto para te atender, como um bom pai que Ele é, e te socorrer. Espero que essa mensagem tenha alcançado o seu coração e tenha te edificado de alguma forma. Não se esqueça, Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está conosco. Deus abençoe.